Bom, então nós abrimos essa segunda parte, né, do catecismo, depois de termos considerado tudo, né, o que a igreja crê, ou pelo menos a exposição sintética, né, e organizada do credo, da profissão de fé cristã. Nós entramos para essa segunda parte que diz respeito à celebração dos mistérios da fé dentro da vida da igreja. É o que nós chamamos de liturgia. Por que nós vamos abrir essa parte, né, dentro desse contexto de formação sobre o catecismo? Claro, para continuarmos o programa do próprio catecismo, mas não só com uma finalidade, assim, digamos, intelectual, não só com uma finalidade ilustrativa, mas eu diria até situados assim num horizonte um pouco mais amplo, para nós aplicarmos na nossa própria vida os efeitos, né, os frutos pretendidos, por exemplo, pelo Concílio Vaticano II, que começou, né, o primeiro documento exarado pelo Concílio foi justamente o que tratava sobre a liturgia da Igreja e sobre a renovação dos ritos da Igreja. E assim, por exemplo, a Sacrosanctum Concilium, que é o primeiro documento, a Constituição Dogmática, né, sobre a liturgia, diz assim no número 14: é desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige, e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quer dizer, é desejo da Igreja proporcionar, por meio da renovação dos ritos, né, por meio da renovação da liturgia, é desejo da Igreja, como mãe, como pedagoga, proporcionar aos fiéis, né, batizados que participem plenamente, conscientemente e ativamente nas celebrações, nutrindo-se daí. Afinal de contas, nós celebramos, como nós vamos comentar, nós celebramos aquilo que cremos. Então, quer dizer, para que a fé seja vida para nós, seja alimento para nós, é que nosso Senhor instituiu esses sinais sagrados, é que nós os guardamos dentro do mistério, dentro da celebração, do mistério. E assim, é desejo da Igreja proporcionar esse tipo de participação aos seus filhos, e é também uma própria implicação do batismo. A graça que nós recebemos todos no batismo demanda justamente essa participação assim, frutuosa, ativa. Na reforma, continua o texto, na reforma e incremento da Sagrada Liturgia, deve-se dar a maior atenção a esta ativa participação, esta plena e ativa participação de todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte, a liturgia, é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão. Dizer, o modo como nós tratamos a Deus, o modo como o reverenciamos, como o adoramos, o modo como o reconhecemos, como lhe rendemos graças, o modo como pedimos perdão, o modo como, enfim, louvamos, o modo como suplicamos, tudo isso que faz parte, né, do conjunto das celebrações, tudo isso nos faz beber o espírito genuinamente cristão. Nos faz colocar em prática aquilo que nós cremos. Estou completamente de acordo, viu, com isso daí. Então vejam, por que nós vamos abrir essa parte? Certamente para continuar o programa, né, do próprio catecismo, mas também para nos darmos a oportunidade de viver aquilo que a Igreja pretendeu a partir do último concílio ecumênico, né? Esse texto que nós acabávamos de ler. Também na nossa arquidiocese, né, essa daqui é uma nota vinculativa para nós também, assim, mais próxima, também na nossa arquidiocese acabou de ser promulgado, tem
pouco mais de um mês e meio, 2 meses, né, no caso, quase 2 meses, que foi dia 12 de dezembro, ser promulgado um novo plano pastoral, baseado em, ou seja, são diretrizes, né, uma organização da vida das comunidades e de toda a arquidiocese a partir desse impulso dado pelo arcebispo. Quer dizer, como é que nós vamos agir, quais serão os nossos planos, as nossas atividades, os valores a serem fomentados de forma mais incisiva, mais preferencial ao longo dos próximos anos. 3 pilares: mistagógico, missionário, mistagógico, sinodal, missionário. Esse primeiro ponto, né, a gente vai voltar ainda sobre isso hoje, a mistagogia, que é a introdução no mistério, fala ao mesmo tempo sobre a formação litúrgica e fala também sobre a melhor radicação da vida de oração, uma melhor vivência, né, pessoal e comunitária da vida de oração. Quer dizer, nós temos uma série, né, de conveniências para abrirmos esse estudo, né, e esse tema precisamente nesse momento. Diz o parágrafo 1067 do Catecismo: esta obra da redenção humana e da glorificação perfeita de Deus, cujo prelúdio foram as magníficas obras divinas operadas no povo do Antigo Testamento, realizou-a Cristo Senhor. Obra da redenção humana e da glorificação de Deus. Quem a realizou? Cristo Senhor. Principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão, em que, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Efetivamente, foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. É por isso que na liturgia a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. 2 coisas importantes para nós vermos aqui, para nós tirarmos de conclusão a respeito desse trecho, que inclusive é retirado da Sacrosantum Concilium, da Constituição do Concílio sobre a Liturgia. A primeira é sobre esse sacramento admirável de toda a Igreja. A Igreja, a si própria, se contempla, se percebe como um sacramento. Em que aspecto? No aspecto de visibilidade, de uma conjugação entre o que é visível e o que é divino. Digo, o que é tangível e o que é imaterial, entre o que é divino e o que é humano. Nós já tínhamos visto isso um pouco na explicação, né, no mistério da fé, sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. Como a Igreja é uma mescla, né, dessas realidades. Assim, a Igreja se contempla como um sacramento, quer dizer, não no sentido que nós dizemos os outros 7 sacramentos, né, como sinais assim específicos, discernidos ao longo da história, instituídos pelo Senhor, mas como a visibilização de Cristo, do agir de Cristo, da salvação de Cristo e a presença dessa sua salvação na força do Espírito Santo ao longo de toda a história. É assim que a Igreja se concebe. Uma comunidade discernível, visível, enriquecida sobrenaturalmente com dons invisíveis, com os dons da graça de Deus. Papa Francisco, numa carta, eu nem sei qual é a categoria do documento, eu vou dizer que é carta apostólica, salvo melhor juízo, mas eu acho que é uma carta apostólica, chamada Desiderio Desiderave, sobre a liturgia, diz assim no parágrafo 14: o paralelismo entre o primeiro e o novo Adão é surpreendente. Tal como Deus tirou Eva do lado do primeiro Adão, Deus fez cair sobre Adão um sono e tirou Eva da sua costela, né, do seu costado. Tal como Deus tirou Eva do lado do primeiro Adão, depois de ter feito cair sobre ele um sono profundo, assim, do lado do novo Adão, do seu costado também, adormecido no sono da morte, na cruz, nasce a nova Eva, a Igreja,
O espanto para nós reside nas palavras que podemos pensar que o novo Adão faça suas, olhando para a igreja, a nova Eva. O que foi que o primeiro Adão exclamou quando acordou do sonho? Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha o que o Papa Francisco diz nesse parágrafo, então. É espantoso para nós pensarmos que o novo Adão se aproprie, né, faça suas as palavras do primeiro Adão, a exclamação do primeiro Adão, em referência à igreja, agora, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. A esposa de Cristo, não? Quer dizer, é o seu instrumento unido. Uma só carne. Assim que é o primeiro Adão o primeiro homem e a primeira mulher. Assim já não são dois, mas uma só carne, diz Nosso Senhor, a respeito de homem e mulher, que unidos assim desde o princípio se reúnem. Né? E Cristo e a igreja, indissociáveis também, não? De São Paulo, fazendo essa teologia no Novo Testamento, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas usa outras imagens também, para dizer que ele é o esposo e ela é a esposa. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele assim quis torná-la pura, santa, né? Adornando-a com a riqueza da sua graça. Então, quer dizer, a própria igreja se concebe como um sacramento, né? Uma visibilização, um monumento presente e permanente no Filho e no Espírito Santo, da grande obra de salvação, do grande desígnio amoroso do Pai, presente e consumado ao longo dos tempos, uma comunidade universal que é tangível, é visível, formada e dotada de bens invisíveis, não? De bens imateriais, espirituais. Então é essa grande obra, é esse grande plano de amor de Deus manifestado, realizado definitivamente no seu Filho Jesus, principalmente na sua paixão, morte e ressurreição e ascensão, como nós escutávamos aqui. É isto que a igreja celebra na sua liturgia, o mistério pascal de Cristo. Por quê? Porque por meio dele, Deus se glorificou, né, com um culto perfeito e agradabilíssimo, com um culto perfeito e suficiente. E assim mesmo, reconciliou os homens e reordenou toda a criação ferida pelo pecado das origens. Essa admiração jubilosa, né? essa alegria, na verdade, é esse o conteúdo da Boa Nova, né? É esse o conteúdo do que nós chamamos Evangelho, essa é a boa notícia. O Pai reconciliou os homens consigo por meio do Filho e deu-nos o seu Espírito, para que nós sejamos também filhos. É essa salvação, é esse dom, com esse frescor, não, desse anúncio, com a beleza desse anúncio, é tudo isso que vai contido, celebrado, manifestado na liturgia da igreja. Depois nós vamos falar sobre os sacramentos, não, mas é exatamente esse dom de salvação, em cada um dos seus aspectos, o que nós celebramos na liturgia, nos sacramentos da igreja. Cada um a seu modo, nós vamos comentar sobre isso. Então, é o mistério de Cristo, né, diz o parágrafo 1068, é o mistério de Cristo que a igreja proclama e celebra na sua liturgia. Depois nós vamos voltar ainda a enriquecer, né, outros ângulos desse ponto. Qual é o significado dessa palavra, né? Liturgia. Em si mesma significa uma ação pública, uma obra pública. Na nossa tradição cristã, significa a obra que Deus realizou em benefício do seu povo. Nós já dizíamos agora, assim, que obra é essa?
é a obra de salvação. É a obra da sua perfeita glorificação e da redenção dos homens e de toda a criação na paixão, morte, ressurreição e ascensão do seu Filho. Então, quando nós utilizamos essa palavra, nós falamos sobre a obra que Deus realizou em benefício do seu povo. Que Deus realizou em nosso benefício. Nesse sentido, então, ele é o primeiro e o principal liturgo. Se Deus realizou essa obra, por meio do seu Filho, diz a Sacrosantum Concilium, por mim podem continuar fechando, ainda está bem... A não ser que alguém pense o contrário, né? Mas digo aqui também. A Sacrosantum Concilium, esse daqui a gente tinha que saber decorado. Parágrafo 7. Define, portanto, a liturgia como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo. O que é isso, né? Ele é o mediador, sacerdote, portanto, né? O pontífice, o mediador entre Deus e os homens. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O que esse pontífice, o que esse mediador, o que esse sacerdote da nova e eterna aliança realizou foi a obra da perfeita glorificação de Deus, da redenção dos homens e da reordenação de todo o cosmos, de toda a criação. Se pelo seu sacerdócio, se pelo fruto, portanto, né, da sua mediação, esta foi a obra que realizou, então a liturgia, diz o parágrafo 7 da Sacrosantum Concilium, é o exercício do munus, ou seja, do encargo, da tarefa, da missão, são sinônimos, né, da palavra munus, da responsabilidade sacerdotal de Cristo. Se a obra de Cristo é a reconciliação dos homens com Deus, se a palavra liturgia nós a empregamos para falar sobre a ação de Deus em benefício do seu povo, em nosso benefício, que se realizou desse modo específico, concreto que nós comentávamos agora, por meio da mediação do sacerdócio do seu Filho, ela é uma verdadeira obra de Cristo. E sendo dele, e sendo a igreja não um acessório distinto dele, e digo, separado dele, mas a continuação orgânica, né, da sua própria encarnação ao longo dos séculos. A liturgia é obra do Cristo total, né? Cabeça e membros. Obra do Cristo total, cabeça e membros. De Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote da nova aliança, com essas especificidades que nós comentávamos, e ao mesmo tempo também é obra da igreja. Em que sentido? Bom, no sentido de que, em primeiro lugar, recebe e é fecundada pelos dons do seu Salvador, em que acolhe, portanto, esses dons, essa graça, e depois, e isso né, vamos abrir um parênteses, isso é próprio da postura, aqui sem servilismo nenhum, sem qualquer pretensão de rebaixamento com isso é só uma anedota simbólica mesmo, a partir da própria constituição corporal, do próprio papel, né, enfim, de cada um dos sexos dentro da criação, mas essa é a própria postura feminina, né, a postura de acolhida, de receptividade, né?
Então, em primeiro lugar, como é que é a ação do Cristo total? Bom, sendo a igreja a esposa, ela recebe, né? Ela é fecundada, ela é enriquecida, adornada com os dons do seu Salvador, com os dons do seu esposo. E depois ela se devolve a ele, né? No sentido de expressa de volta o amor com que é amada, em forma de adoração, ação de graças, louvor, súplica, impetração e assim por diante, né? E nós que somos seus membros, portanto, nós nos devolvemos, né? Não de qualquer modo, não por nós mesmos. Nós recebemos o Espírito, de São Paulo na Carta aos Gálatas, que clama em nós, Abá, ó Pai. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas é o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, é a Carta aos Romanos. Nós fomos fecundados, portanto, interiormente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus Cristo, para que dentro de nós o Filho comece a rezar, né? E viver. Para que do mesmo jeito, como disse uma vez, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito e se devolve inteiramente, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar e consumar a sua obra, assim cada um dos batizados, cada um dos membros também se devolva. E a igreja inteira, então, portanto, como um corpo, se devolva ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. É obra de Cristo e é também obra da igreja. Claro, é obra do Cristo total, cabeça e membros. A igreja é essa visibilização, agora vocês já entendem melhor a palavra, a igreja é esse sacramento da união dos homens com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo é isto, é o nosso mediador. E a igreja é seu instrumento unido, né? É o seu corpo vivo na história. Ela é, portanto, a visibilização ao longo da história daquilo que Cristo é. Reconciliador de Deus e dos homens. Na liturgia, o que nós celebramos, então, o que nós manifestamos? A nossa adoção filial, a nossa participação na vida divina, os dons que nós recebemos, o modo como nós nos relacionamos e nos devolvemos a Deus, o modo como nós fomos congregados entre nós mesmos como um corpo, como uma família, como irmãos, uma dimensão comunitária intrínseca, forte. A liturgia, para ser bem compreendida e bem vivida, melhor vivida, necessita ser precedida pela evangelização. Nós vamos voltar a esse ponto, tá? Inclusive citando esse texto, alguns parágrafos do texto do Papa Francisco, Desiderio Desiderave, mas ela precisa ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Quer dizer, é preciso que primeiro, né, de São Paulo, a fé entra pelos ouvidos. Como é que alguém vai crer se não tem quem lhe anuncie? Então é preciso que primeiro os corações sejam abertos à graça, tocados para irem se, né, fazendo disponíveis, dóceis, como naquela parábola dos terrenos, né, em que o semeador sai a espalhar semente e, de acordo com as características dos terrenos, a semente pode ou não dar frutos, e em quantidades diferentes, mas o ponto é
O labor da igreja, né, é exatamente sair a preparar os terrenos, né, digamos, dos corações pela pregação, pelo anúncio, pela evangelização, convidando à fé, convidando à conversão. E então, pela adesão pessoal de cada um, que só pode ser produto da graça de Deus, certamente é um ato da liberdade humana, mas precedido e assistido por uma graça específica de Deus. Então, pelo ato em que alguém se adere pessoalmente a Jesus Cristo, aceita como seu Senhor e Redentor, que o aceita pela fé e deseja, né, a graça de Filho de Deus, então começa, não, essa vida nova, essa vida segundo o Espírito, que congrega alguém à unidade da igreja e faz participante não só dos seus dons espirituais, mas também na sua missão. A liturgia é precedida pela pregação da fé, pelo convite à fé e pelo convite à conversão. Mas vamos ser sinceros também. Diz a Sacrosanctum Concilium, é o parágrafo 10 e nós o leremos inteiro. A liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja. Diz Nosso Senhor: quem crer e for batizado será salvo. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas veja, crer e for batizado tem uma adesão e tem um elemento de recepção ritual. Né? Quem crer e for batizado. É verdade, é preciso então um primeiro movimento de evangelização, abertura à fé, convite à conversão. Mas, parágrafo 10 da Sacrosanctum Concilium, a liturgia é a meta para a qual se encaminha a ação da igreja. De que adiantaria que nós pregássemos a fé se nós não administrássemos a graça que o Filho de Deus quis conter nesse mundo e quis espargir, né, quis dispensar nesse mundo por meio dos seus sacramentos? É a crise do eunuco Filipe, perdão, do eunuco etíope diante do diácono Filipe, nos Atos dos Apóstolos. O eunuco da rainha de Candace está voltando, né, viajando no seu carro, lendo a Sagrada Escritura, um trecho do profeta Isaías, e então Filipe é mandado até ele, o diácono Filipe, é mandado até ele e diz assim: você está entendendo o que está lendo? Era um trecho do servo sofredor. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E então Filipe prega a fé para ele. Qual é a resposta do eunuco, depois da pregação de Filipe? Olha, aqui nós temos água. O que é que impede que eu seja batizado? Nada. É a resposta, né? A fé. Aliás, nós veremos, o batismo é sacramento da fé. Um dos nomes do batismo é esse. É por ele que nós recebemos o dom infuso da fé, e aliás também é ele que nos faz entrar nessa relação viva com a Santíssima Trindade, que se estabelece para nós a nível de conhecimento e de amor por meio dessa virtude sobrenatural que é a virtude da fé. Então é verdade, a evangelização, o anúncio, precede, né, a liturgia, prepara a liturgia, mas não esgota a ação da igreja. Por quê? No parágrafo 10 da Sacrosanctum Concilium, a liturgia é a meta para a qual se encaminha a ação da igreja. Fé crida, fé recebida, fé vivida, celebrada, né? Atuada.
É a meta para a qual se encaminha a ação da igreja, e aqui está o envio de Nosso Senhor, é o final do Evangelho de São Mateus, e ide ao mundo inteiro. Pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-os, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pregação, atuação, né? Digo, celebração do ministério. É a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e é a fonte de onde promana toda a sua força, diz a Sacrosantum Concilium. Por quê? Fonte de onde promana a sua força? Porque é nestes sinais sagrados, que nós chamamos de sacramentos. Nós vamos dar uma definição um pouco mais à frente, né, sobre o que é sacramento. Mas é nestes sinais sagrados que o Filho de Deus quis conter, e que ele instituiu, quis conter a sua graça redentora. Sem essa graça, sem essa seiva espiritual, vamos dizer assim, não existe vida, né, espiritual, não existe vida cristã, não existe vida sobrenatural em nós. Capítulo 15 do Evangelho de São João. Assim como o ramo, se não está ligado à videira, não pode dar frutos, também vós, se não permanecerdes em mim. Sem mim, nada podeis fazer. É o Evangelho de São João, capítulo 15. Quer dizer, é a fonte, a liturgia é a fonte de onde promana a força da ação da igreja. Por quê? Porque nela vai contida, né, nos seus sacramentos, nesses sinais instituídos, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, está contida em aspectos diferentes e com efeitos diferentes, mas está contida a sua graça redentora. É daí que vem a nossa vida espiritual, é daí que vem a nossa, né, a nossa vida divina. É daí que vem a força da ação da igreja. É de Cristo. Nossa. Né? Nós somos uns meros colaboradores, né? E queira Deus, uns que não coloquem obstáculos ou coloquem menos à medida do passar do tempo. Né? Mas a eficácia é dele. E, aliás, esse é um ponto interessante, e essas são imagens interessantes para a gente ir estabelecendo já desde agora, para quando a gente for falar sobre a doutrina dos sacramentos, né? Sobre a eficácia, né, dos sacramentos. E aí continua o número 10, né, da Sacrosantum Concilium, diz assim, na verdade, o trabalho apostólico ordena-se, olha só, quer dizer, a ação da igreja, o trabalho apostólico, ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam em assembleia. É o nome da igreja. Se reúnam em assembleia para louvar a Deus no meio da igreja, participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor, a Eucaristia. É o ápice, né, da vida divina nesse mundo, porque não é só, assim dizem os padres, os teólogos, os santos, né? Não é só uma graça do Redentor, senão o próprio Redentor, e por isso nós chamamos, é ali o autor da graça, e por isso nós chamamos Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então, tudo no trabalho apostólico ordena-se a conseguir que os batizados, né, os que passaram a ser filhos de Deus pela fé e pelo batismo, se congreguem na igreja para quê? Participar do sacrifício e comungar a Eucaristia. Esse é o ápice da vida divina nesse mundo, da união com Deus nesse mundo. Comungar. A liturgia, por sua vez,
impele os fiéis saciados pelos mistérios pascais a viverem unidos no amor. Eu estou continuando o parágrafo 10. Pede que sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé, e pela renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia, e aquece os fiéis na caridade urgente de Cristo. Ou seja, nós participando do mistério de Cristo, recebendo a sua graça, né, vamos sendo imbuídos no seu amor ardente, impelidos por Ele e transformados por Ele. Da liturgia, pois, em especial da Eucaristia, corre sobre nós, como de sua fonte, a graça, e por meio dela conseguem os homens, com total eficácia, a santificação em Cristo e a glorificação de Deus, a que se ordenam como a seu fim todas as outras obras da Igreja. No fundo, o que a própria Igreja está dizendo nesse documento? Que ela existe para duas coisas: para glorificar a Deus e para colaborar, para ser instrumento da redenção dos homens. Como? Anunciando a fé, pregando a fé, chamando os homens à conversão, administrando-lhes as graças contidas nos sacramentos, de tal forma que os batizados, os reunidos como filhos de Deus na Igreja, participem do sacrifício e comunguem na Eucaristia, para receber nela, como de sua fonte, a graça e conseguirem a sua santificação e a glorificação de Deus. A Igreja está dizendo sobre si mesma que existe para isso. É o parágrafo 10 da Sacrosantum Concilium. A liturgia, além de ser o exercício do mundo sacerdotal de Cristo, como a gente estava dizendo, é também participação na oração de Cristo. Como assim? Imagine, né? Que as palavras que Jesus profere, iniciando a última ceia no Evangelho de São Lucas, são exatamente as palavras que o Papa quis usar para começar a carta apostólica: Desiderio, desiderare, que nós traduzimos no português por desejei ardentemente. Diz assim, né? Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Quando nós olhamos para Nosso Senhor nos Evangelhos, né, se retirando, a sua intimidade com o Pai, o seu amor consumido e o seu desejo vivo, né, de realizar a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Nós vemos Nosso Senhor rezando ao longo da sua vida inteira e manifestando isso, o fato de que ele veio para uma hora específica, para um ato específico, né, com uma finalidade específica. Seu grande amor, sua grande paixão, e nós dizemos assim, não? A paixão de Cristo. Uma só. Consumir-se de amor ao Pai e por isso fazer-se oferenda viva, sacrifício vivo pela expiação dos pecados, pela redenção dos homens. É por isso que nosso Senhor reza a vida inteira, a vida terrena inteira. E diz aos apóstolos, então, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Depois a gente vai comentar na Eucaristia, né? Nosso Senhor sabia muito bem e não se sentou naquela noite, né, para comer a ceia com os apóstolos, repetindo o Seder pascal judaico. Não celebrou a Páscoa judaica. Fez alguma coisa absolutamente diferente disso. Digo, guardando certos elementos e ressignificando-os, e por isso mesmo,
por essa ressignificação, uma ampliação. Nós vemos então na máxima extensão o que é que Deus vinha preparando desde a antiga aliança, mas ao mesmo tempo irrompe com uma novidade absoluta. Quando diz, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, não é porque desejava celebrar o ritual judaico da Páscoa. Não fez isso. Fez outra coisa. Conteve naquela ceia, no pão eucaristizado, né? Transformado, transubstanciado, como a teologia da igreja aprimorou o vocabulário para exprimir a realidade. Conteve no pão transubstanciado e no vinho transubstanciado o seu corpo e o seu sangue ofertados pela salvação do mundo. Corpo entregue e sangue derramado. É a oferenda que ele faria na cruz, em poucas horas. Conteve, portanto, naquela ceia, o dom da sua imolação, o dom, o fruto da sua oração ao longo de toda a vida. Se a obra central da liturgia é o mistério pascal, né, da paixão, morte, ressurreição e ascensão, é o exercício do mundo sacerdotal de Cristo. Nós vemos Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas dizer que desejou ardentemente aquele momento, a hora da cruz, que foi antecipada sacramentalmente nos dons realizados na última ceia, na instituição da sua Eucaristia. Corpo entregue, sangue derramado. Desejei ardentemente. Nosso Senhor rezou por isso a vida inteira e expressa isso para os apóstolos. Pois bem, e aí numa frase o catecismo da igreja contém toda essa reflexão que a gente está fazendo, para dizer: a liturgia é também participação na oração de Cristo dirigida ao Pai no Espírito Santo. Assim como Cristo rezou a vida inteira, não? Como filho, para fazer a vontade do Pai, para entregar-se voluntariamente, ou seja, empenhar-se na sua liberdade, de modo a oferecer-se como um sacrifício vivo na ação do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Pois bem, se esse é o fruto da oração de Jesus, o que é que nós fazemos na liturgia e por meio dela? Pedimos ao Pai para fazer a sua vontade de uma forma livre e consciente, para nos fazermos sacrifícios vivos na força do Espírito Santo. Eu já tomei esse texto aqui com vocês já uma outra vez, mas agora que a gente está fazendo essas considerações, vou tomar de novo. Logo depois da consagração na missa, essa é a oração eucarística 2. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, o mistério pascal, né? Morte e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o quê? O pão da vida e o cálice da salvação. Que são o quê? O corpo entregue e o sangue derramado do vosso Filho. É bonito isso, né? Foi o Pai quem entregou o Filho por nós, é o que São Paulo diz na carta aos Romanos. E agora, né? E o Pai continua a entregar por nós o Filho, não no sentido cruento, né? No sentido derramamento do sangue, mas continua a oferecer o Filho para nós, né? E o que é que faz o corpo místico, a igreja? O Cristo total, né? Jesus, com a sua natureza humana,
né, na sua vida terrena, quis devolver-se ao Pai, né, realizar a sua obra, etc, etc, etc. Isso que nós dizíamos aqui. E o que é que faz a igreja? Nós vos oferecemos, ó Pai, aquilo que nos destes, o pão da vida e o cálice da salvação, a oferenda do corpo entregue e do sangue derramado do vosso Filho. É isto que nós vos apresentamos de volta e vos agradecemos. Digo, é o que vós entregastes por nós e é o que nós estamos, né, oferecendo a vós nessa dimensão então ascendente, não só a dimensão descendente, não, o que Deus entregou para nós, ou o que Deus fez por nós, mas nós devolvemos a Ele isto e vos agradecemos. Nele nós temos comunhão com o Pai, né? Mediador entre Deus e os homens. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, tomando parte nessa oferenda, o que significa dizer, tomando parte nessa verdade, né, da reconciliação de Deus e dos homens, participando desde dentro desse oferecimento, nós sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós somos o corpo vivo, né? Pois bem. Depois, bom, nessa oração, pedimos pela igreja esse grande corpo em cada um dos seus estados. Terreno, padecente, purgatório, triunfante. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com os nossos irmãos que já participam dela convosco, não? Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Essa é a oração número 2, essa que normalmente a gente reza durante a semana. A número 3 dá uma ênfase melhor nisso que a gente estava dizendo sobre a descendência do que Deus faz e, ao mesmo tempo, a ascendência da nossa oferenda. Depois da consagração, continua o Padre. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, ou seja, no tempo da igreja, no tempo entre a vossa ascensão e o vosso retorno, enquanto esperamos sua nova vinda, o que é que nós estamos fazendo? Nós vos oferecemos em ação de graças, Eucaristó, daí vem a palavra, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Então o mistério pascal está lá de novo. Né? E o que é que nós estamos fazendo? Como a ação é obra da igreja também. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Olha o que nós estamos dizendo. Isso é o que a vossa igreja vos está oferecendo. O quê? O que vós nos destes. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, uma oferenda viva, né? Como foi Jesus, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade, etc, etc, etc. Enfim. Quer dizer, é isso que nós expressamos, né?
A liturgia é também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai e no Espírito Santo. O Filho de Deus ansiou nessa terra por realizar, né, por comer a sua Páscoa. Isso quer dizer, por se entregar como uma oferenda viva, livre, amorosa, ao Pai no Espírito Santo. A liturgia nos faz entrar na oração de Cristo. E dela tomar fruto, né? Dela fazer fruto para a nossa vida. Querermos nós também, né? A partir do dom que nós recebemos de Deus, é isso que nós dizemos, né? A partir do fruto da obra de Jesus, o Filho, nosso Salvador, o que nós queremos também é oferecermos ao Pai, vivos, conscientes, livres, na força do Espírito Santo. Participar da oração de Jesus significa isto, né? A liturgia é também participação na oração de Cristo dirigida ao Pai no Espírito Santo. É o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. Por quê? Bom, por meio da palavra, a palavra de Deus está em cada um dos sinais sacramentais, em cada um dos sacramentos. A palavra que nós ouvimos é instrutiva. A palavra que nós ouvimos é ela mesma revelação de Deus. É ela mesma, então, para a nossa instrução, para o nosso conselho, para a nossa reforma. Depois, por meio da oração contida na própria liturgia. A oração litúrgica, ou seja, a oração do corpo vivo de Cristo, místico de Cristo na história, que é a igreja, desse sujeito vivo, podemos dizer assim, então, né? O conteúdo dessa oração é instrutivo, é expressão do conteúdo da fé. Nós rezamos aquilo que cremos, conforme cremos, né? A prova disso é a gente retomando logo agora os textos, que são os textos da chamada grande oração, né? Ou oração eucarística. Nela, o sacerdote, né? Ao mesmo tempo, na pessoa de Cristo, e ao mesmo tempo, né, como um representante da igreja, não só da Assembleia reunida em torno de si, mas é ministro de Cristo, é verdade, e é ministro da igreja. Compreendem? No sentido de, dentro dos sacramentos, age na pessoa de Cristo, é representante de Deus, e ao mesmo tempo é representante dos homens. Né? É homem como o restante da Assembleia, e na verdade como o restante de toda a igreja, e se coloca, né, em lugar da própria Assembleia e em lugar de toda a igreja a falar, a tratar com o Pai, pelo Filho, na força do Espírito Santo. O conteúdo da oração, portanto, é a expressão do que nós cremos. Os gestos, né, a linguagem simbólica, e a gente vai voltar sobre isso depois. Quer dizer, logo agora, já, logo abaixo. Mas os gestos, né, a linguagem simbólica que está contida nos sacramentos, nas celebrações da igreja, é ela também catequética. Né? De que adiantaria, meu Deus, que nós gastássemos tanto tempo e tanta saliva para falar sobre a necessidade, por exemplo, né, de dar o primado a Deus, a primazia a Deus, de ser, né, reverente e zeloso com Deus e sua glória, com Deus e sua santidade, com Deus e seu reino, se nós nos colocássemos de uma forma desleixada, desatenta, imprópria, indigna, né, na hora de celebrar aquilo que fez por nós, e exatamente porque continua a fazer, Ele está no meio de nós, significa a Assembleia reunida, foi reunida e convocada por Cristo.
Do mesmo modo como convocou os apóstolos e disse: eu desejei ardentemente comer esta ceia convosco, repete a cada assembleia reunida para uma Eucaristia, para uma missa: eu desejei ardentemente estar convosco. E está verdadeiramente vivo e ressuscitado. Como é que nós nos faríamos coerentes, né? Se gastássemos muito discurso, muita saliva para falar sobre o primado de Deus, sobre a importância e o zelo com as coisas de Deus, se o sacerdote fosse desleixado com isso. Né? O padre fala sobre o culto de Deus, mas as coisas que dizem respeito a Deus e que estão ali envolvidas diretamente com o culto daquilo que é mais santo, não são dignas, não são próprias, o modo como age, né? Quer dizer, os gestos não falam sobre isso, o clima de toda a celebração não se desenrola numa atmosfera de sobriedade, de reverência, de oração. Vamos na contramão, né? Padre, e as orações que o padre faz, que a gente, assim, no momento da liturgia eucarística, que os fiéis não conseguem ouvir, assim, a gente não escuta uma parte do que vocês estão rezando. Né? Uhum. São menos numerosas hoje do que já foram, mas assim, muito menos numerosas hoje do que já foram. A comunidade, né, a Assembleia tem a oportunidade de escutar realmente e de participar da maior parte, né, das orações e aclamações. No entanto, nós estamos presentes à missa, e aqui, novamente, tá? A finalidade do sacerdócio ministerial é servir ao sacerdócio batismal de modo a que a graça batismal se desenvolva e chegue à plena maturidade. Quer dizer, os padres, né, fomos ordenados, os sacerdotes, os padres e bispos, fomos ordenados em função, né, existe um mútuo endereçamento do sacerdócio ministerial e batismal na igreja. Quer dizer, os batizados todos são sacerdotes, participam do sacerdócio de Cristo. Nós vamos falar sobre isso. Mas o modo de participação é diverso entre o sacerdócio batismal e o ministerial. Não é uma diferença só de grau, é uma diferença qualitativa. Né? Digo assim, é uma outra coisa. E essas duas realidades ficam evidenciadas dentro do culto principal, que é a missa, por exemplo, por meio disso que você está, digo assim, entre outras coisas, por meio disso que você está colocando. O padre tem atos, orações, gestos que não são atos, orações e gestos de toda a Assembleia. Essa diferença, né, entre, digo, o que o padre faz, reza e como age, e o modo como a comunidade, né, a Assembleia reunida, fala, age, enfim, e faz, já foi muito mais acentuado dentro do rito. Né? Foi bastante mitigado, não vou entrar a fazer juízo de valor sobre isso, digo, mas é uma situação, é uma constatação, né? Foi bastante mitigado, mas não pode ser igualada, porque o modo como nós participamos do mesmo ato é diverso. Não só por uma questão de função, por uma questão de ser mesmo. A gente vai voltar sobre isso quando falar sobre o sacramento da ordem, tá? Digo, tanto sobre o mútuo endereçamento, né, do sacerdócio batismal e do sacerdócio ministerial, mas também sobre a diferença em que ela estabelece, né? Porque não se trata de ser melhor ou pior, se trata de diversidade, né? E de fato são distintos, né, esses modos de participação no sacerdócio de Cristo. Um modo geral, universal, que é esse chamado sacerdócio batismal ou sacerdócio comum dos fiéis, né? Eu sou batizado também, né? Eu sou sacerdote também pelo batismo, mas não só. Então, né, tá aí
entre outras coisas que a gente poderia comentar, está aí o motivo, né, e o sentido pelo qual tem gestos, ações, palavras que são do sacerdote e não podem ser da Assembleia. Né? A liturgia é o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus, por meio de coisas diferentes, da palavra proclamada, da oração contida nela, a expressão do conteúdo da fé da igreja, da gestualidade, né, da simbólica própria da liturgia. E aqui vai um ponto, né? Diz o parágrafo 10.7.5. A catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo. Essa palavra, essa expressão, né, introduzir no mistério, nós utilizamos um termo para ela, que é mistagogia. Introduzir no mistério, mistagogia. O que isso significa? Passar do visível para o invisível, do significante para o significado, do sacramento, ou seja, da realidade externa, tangível, material, visível, para a graça que está nele contida, ou seja, para o aspecto mistério, intangível, invisível que está ali. É isso que nós, por exemplo, né, esse é um dos pilares do nosso plano pastoral, né, da Arquidiocese, mistagogia. Quer dizer, formar melhor, né, as nossas comunidades, de modo que, conhecendo melhor, né, tendo uma melhor instrução sobre a teologia da liturgia, eu digo, sobre o sentido teológico e espiritual da liturgia, tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Tendo uma noção melhor sobre isto, comece a viver melhor as celebrações, de forma que a própria celebração não seja uma questão só de mecânica, né? Não seja só uma ritualidade, alguma coisa que é externa a mim, né? Que, enfim, é difícil colher o significado daquilo, né? É difícil me relacionar existencialmente com aquilo. Tá mais para, sei lá, a missa do domingo nesse sentido seria mais assim um rito a cumprir do que uma fonte da qual beber, né? A gente quer exatamente transformar essa realidade, né? E aí vai o comentário. Aqui, me permitam que aqui vai ser uma sessão de leitura um pouquinho mais ampla. Quem quiser abrir o texto aí no celular pode fazer. Escreve assim no Google, desiderio, desideravi. Tem um espaço entre, são duas palavras diferentes, hein? Desiderio, D-E-S-I-D-E-R-I-O, desiderio, espaço, desideravi, D-E-S-I-D-E-R-A-V-I. Desiderio, desideravi. Esse é o nome da carta apostólica do Papa Francisco. Nós vamos ler alguns trechos dos números 27, 28, 34, 35, 39, 40 e 41. Pode repetir? 27, 28, 34, 35, 39, 40 e 41. Alguns trechos, né? Diz o 27. Aqui, por que a gente vai comentar isso? Porque aqui quando a gente fala sobre passar do símbolo, do sinal externo para a realidade interna, passar do visível, daquela realidade tangível dos sacramentos e da ritualística, né, da celebração da igreja, para a graça que está ali contida, para fazer dela alimento, isso que a gente está chamando então de mistagogia, isso é um desafio para nós, né? E aqui o Papa vai refletir um pouco sobre isso. A questão fundamental, 27, a questão fundamental é, portanto, esta: como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Tal era o objetivo da reforma do concílio.
Lembra? Foi o primeiro texto que nós citamos hoje, o parágrafo 14 da Sacrosanto Concílio, né? Qual é o desejo da Igreja, lá no Concílio Vaticano II, quando reformou os ritos da liturgia. Então o Papa está dizendo, olha, 60 anos depois, né? 65 anos depois, está dizendo, olha, como nós recuperamos a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Esse era o objetivo da reforma do concílio. O desafio é muito exigente porque o homem moderno, não do mesmo modo em todas as culturas, perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica essencial do ato litúrgico, ou seja, o símbolo, né, é uma coisa própria da linguagem, não só da Igreja, da linguagem humana, mas por uma série de motivos, no nosso tempo, esse tipo de linguagem perdeu força, né? Perdeu relevância no modo do ser humano se comunicar. E assim, não é só o agir ritual, né, simbólico da Igreja que se vê assim obstaculizado, para falar difícil, mas também a própria linguagem humana em geral, quando recorre à simbólica, né? Me digam, é fácil ou difícil formar alguém em relação a artes, literatura? Isso demanda também saber se comunicar simbolicamente, né? A pós-modernidade, 28. A pós-modernidade, em que o homem se sente cada vez mais perdido, sem referências de qualquer tipo, privado de valores porque tornados indiferentes, órfão de tudo, numa fragmentação em que parece impossível um horizonte de sentido, é ainda agravada pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita de individualismo e subjetivismo, que mais uma vez, aqui ele faz uma referência a uma coisa que ele estava citando antes na carta, tá? Pelagianismo e gnosticismo, mas a gente vai passar um pouco ao largo disso. Então, mas ainda agravada pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita de individualismo e subjetivismo, bem como de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, espírito encarnado, e portanto capaz em si mesmo de ação e de compreensão simbólica. Está dizendo qual é o problema, né? Qual é a dificuldade? É que, bom, no nosso tempo, a fragmentação, a dispersão é tão grande, e se a gente coloca outros elementos que estão aí circunstantes, né, como subjetivismo, individualismo, um espiritualismo abstrato, desencarnado, para quem a matéria é uma coisa ruim, e nesse sentido, então, como tomar elementos materiais para serem símbolo de qualquer coisa? Como é que eles teriam força para expressar aquilo que é espiritual, sobrenatural? Quer dizer, essa série de elementos tornam muito desafiador, né, a comunicação, a expressão, né, simbólica da Igreja. Parágrafo 34. Diz Romano Guardini, né, é um filósofo, um teólogo também agora do século XX, eis a primeira tarefa prática a fazer. Sustentados por essa transformação interior do nosso tempo, devemos aprender de novo a colocarmos-nos perante a relação religiosa como homens em sentido pleno. Quer dizer, é preciso, fecha parênteses, né? É preciso resgatar então um senso de abertura transcendental, em que eu readquira, né, a noção de que não é só o mensurável, não é só o verificável cientificamente, não é só, né, o mais imediatamente observável que é parte da realidade. Tudo isso é parte da realidade, né? Mas também aquilo que eu não sou capaz de repente, de domar, também aquilo que escapa, né, à compreensão e à expressão de alguma ciência humana, isso faz parte da realidade, né? Não é porque eu não abarco, não explico, não faço isso, né, digo, não exprimo isso dentro de uma equação, por exemplo, que isso não seja verdadeiro, que isso não seja componente da vida humana. Quem é que pode
tanger e mensurar amor? Como é que a gente quantifica isso? Como é que a gente mede isso? E, no entanto, é uma coisa tão indispensável, tão constitutiva nossa. A gente não equaciona amor, né? E, no entanto, expressa, se relaciona, dá e recebe amor. Você pode dizer assim, né? Não só de coisas assim, mensuráveis, equacionáveis, tangíveis, observáveis, etc. e tal, né? Com esses critérios assim, né, cientificistas, não só dessas coisas está feita a realidade. E é preciso, então, fazer, né, os homens se abrirem de volta a essa perspectiva. É todo mundo muito horizontalizado, quer dizer assim, muito retido, né, à lógica do intramundano, com aquilo que de materialista isso sugere, né? Voltando. É isto que a liturgia possibilita. Para isso nos devemos formar. É que o Papa Francisco está dizendo, né? O mesmo Guardini não hesita em afirmar que, sem formação litúrgica, as reformas no rito e no texto não ajudam muito. Ou seja, é preciso, né, recapacitar os homens, recapacitar as nossas comunidades, os fiéis, a entrarem em comunicação com esta linguagem, né? A se deixarem atingir de novo, ou pela primeira vez, por essa linguagem, por essa maneira de se expressar. Não é minha intenção, diz o Papa, tratar agora de modo exaustivo o riquíssimo tema da formação litúrgica. Gostaria apenas de oferecer algumas pistas de reflexão. Penso que podemos distinguir dois aspectos. A formação para a liturgia, ou seja, para fazer-nos capazes, aptos a entrar nesse código simbólico e nessa linguagem própria da expressão ritual da igreja, ou seja, a formação para nos fazer aptos a isso, e depois o fato de que nós sejamos formados pela liturgia. E o primeiro aspecto está em função do segundo, que é essencial, ou seja, deixar-nos formar por Deus, né, pela graça de Deus, por meio dos símbolos, né, dentro das celebrações, ou seja, por meio das palavras e ações intimamente relacionadas. Está aqui o ponto. É que a liturgia chega a ser vida para nós, né? Chega a ser fonte de onde provém refeição espiritual, alimento espiritual e progresso para nós espiritual. 35. É preciso encontrar os canais para uma formação como estudo da liturgia, né? Para que, vou tomar um pouco mais à frente, para que todos os fiéis cresçam num conhecimento do sentido teológico da liturgia. É a questão decisiva e o alicerce de qualquer conhecimento e prática litúrgica. Então, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo? Imbuindo-nos assim, de algumas, né, categorias aí de teologia que nos permitam reconhecer o sentido teológico da liturgia. O que é que nós estamos fazendo dentro da liturgia em geral, né, e depois dentro de cada uma das suas ações, né, dentro de cada uma das suas celebrações. Diz o Papa que isso é alicerce. Conhecimento do sentido teológico da liturgia é alicerce para qualquer conhecimento e prática dela. Mas, 39. Só a ação do Espírito pode aperfeiçoar o nosso conhecimento do mistério de Deus. É ótimo que nós estejamos aqui debruçados, né, para aprofundar a teologia, para conhecer mais. Ótimo, indispensável até. Mas o Papa recorda, só a ação do Espírito pode aperfeiçoar o nosso conhecimento do mistério de Deus, que não é questão de compreensão intelectual, mas de uma relação que toca a vida. 40. Essa última consideração leva-nos a refletir, ou seja, dessa dimensão existencial, não, relacional. Esta última consideração leva-nos a refletir sobre o segundo significado com que podemos entender a expressão formação litúrgica. Refiro-me ao ser formados, cada qual segundo a sua vocação, pela participação na celebração litúrgica.
Mesmo o conhecimento de estudo de que acabei de falar, para que não se torne racionalismo, deve estar em função do realizar-se da ação formadora da liturgia em cada crente, em cada crente em Cristo. Ou seja, tudo que nós estamos prestes a comentar, enfim, a aprofundar ao longo de toda essa sessão do catecismo, está em função de uma outra coisa. Não só de que nós conheçamos mais, certamente, boa coisa, mas não está em função só de que a gente conheça mais. Está em função de que nós bebamos dessa fonte. Ou seja, de que nós vivamos melhor a liturgia da igreja em cada uma das suas celebrações, recebendo nelas a graça de Cristo e relacionando-nos com Cristo vivo em cada uma delas. 41. De quanto dissemos sobre a natureza da liturgia, resulta evidente que o conhecimento do mistério de Cristo, questão decisiva para a nossa vida, não consiste numa assimilação mental de uma ideia, mas numa real implicação existencial com a sua pessoa. Nesse sentido, a liturgia não diz respeito ao conhecimento, e a sua finalidade não é primariamente pedagógica, Ou seja, a primeira razão, a primeira finalidade da liturgia não é instruirmos, não é ensinarmos, faz isso também, embora tenha um grande valor pedagógico, e o Papa até cita aqui a Sacrosanto Concilium no número 33. A principal e a primeira finalidade é o louvor, a ação de graças pela Páscoa do Filho, cuja força de salvação alcança a nossa vida. Ou seja, a finalidade é nós entrarmos em comunhão direta e fazermos experiência da Páscoa de Jesus, da força da salvação de Cristo, dentro de cada uma das celebrações do conjunto da vida da igreja. A celebração diz respeito à realidade do nosso ser dóceis à ação do Espírito que nela opera, até que Cristo seja formado em nós. Repito, não se trata de um processo mental, abstrato, mas de chegar a ser Ele. Essa é a finalidade da nossa vida, Irmos conformados a Cristo, não para propriamente só conhecer mais da doutrina, mais da liturgia, ou mais da moral, ou mais da oração da igreja. Tudo isso é ótimo. Nós estamos aqui para isso. Mas a finalidade primeira é que a sua vida, que nós tenhamos comunhão com Ele e que a vida dele se expanda dentro de nós. Chegar a ser Ele. Esta é a finalidade para a qual foi dado o Espírito Santo, cuja ação é sempre e só a de fazer o corpo de Cristo. Enfim. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa intenção? Essa daqui, mistagogia. É que conhecendo mais da liturgia em geral e de cada um dos sacramentos, conhecendo mais, nós temos mais oportunidade de viver melhor essa relação viva, com Jesus, vivo e ressuscitado em cada um dos seus mistérios, em cada um dos seus sacramentos. Para recebendo a graça, deixar-nos nutrir dela, participando ativamente e livremente do crescimento da vida de Cristo em nós. É nisso que consiste a nossa vida cristã.